Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos no início dessa noite na nossa live, que tem por tema, e aí, você está pronto para se tornar um servo segundo o coração de Deus? Eita! E esse tema, ele é um tema maravilhoso, porque muitas vezes a gente pensa que a gente é servo, mas a gente não é servo. E tem vezes que a gente acha que a gente é servo, Pedro Felipe. E a gente sabe que não é servo como o Senhor quer, mas a gente não está pronto para se tornar um servo segundo o coração de Deus. Então nessa noite fica a nossa pergunta: você está pronto para se tornar um servo segundo o coração de Deus? E aqui eu já quero passar para a nossa pastora, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, para os que estão nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente, para os irmãos que estão aqui conosco. E essa live ela tem como objetivo não corrigir, não estamos aqui para corrigir ministério nenhum, nem pessoas, na verdade, estamos aqui como um aprendizado. A gente quer passar o que sabe e também queremos aprender com vocês. Então, você que quer fazer sua pergunta, deixa lá, a obreira Ana Luísa vai estar anotando e conforme for e der, nós vamos respondendo. E se não der para responder hoje, no ao vivo, a gente responde posteriormente, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma breve oração e logo em seguida passar para o obreiro Miurano. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença. Senhor da glória, queremos Te pedir para que o Senhor seja conosco mais uma vez, para que o Senhor seja com cada pessoa que vai ouvir, vai assistir a esta live. Pai da glória, queremos aprender mais de Ti, queremos debater esse assunto, queremos, Senhor da glória, que aqueles que posteriormente vão nos ouvir, possa, meu Pai, entender o que nós queremos dizer aqui nessa noite, possa se analisar como nós também estamos nos analisando aqui nessa noite. Queremos, Senhor, ser servos Teus, servos de excelência. Então nos abençoa, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, obreiro Miurano. Amém, que são os papai do Senhor. Amém. Boa noite. E hoje vamos falar sobre servos. Ser servos, viver como servos, sermos servos. O que é ser um servo? O que é servir? A quem servimos? Servos, bem sabemos que são aqueles que colocam a vontade do outro à frente da sua. Quando você se coloca à disposição do outro, quando você coloca ele em primeiro lugar. E é assim muitas vezes também nós com Deus, nós com nosso irmão, devemos ser servos úteis à obra. E Jesus também declara que somos muitas vezes servos inúteis na obra, porque apenas fazemos o que nos é mandado. E hoje, nessa noite, nós vamos estar aqui debatendo e esperamos que seja uma bênção para a sua vida, assim como vai ser para a nossa nessa noite, pastora Adelaide. Amém. Cumprimento a todos os capazes do Senhor. Amém. Amém. É um tema muito interessante que ele fala se a gente está pronto para ser um servo segundo o coração de Deus. E quando a gente pergunta sobre um servo que é segundo o coração de Deus, a gente lembra de Davi, que diz a palavra que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas aí você pode me perguntar, mas como é que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, se Davi adulterou, se Davi pecou, se Davi errou? E eu vou dar uma explicadinha, mais ou menos, de como Davi pode ser o segundo homem do coração de Deus, porque para a gente ser um homem segundo o coração de Deus, a gente tem que ser uma pessoa comprometida, não só com Deus, mas sim com a obra. Verdade. E Davi foi o homem ao Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Muito bem, como diz a palavra, Saul não estava seguindo as ordens do Senhor, não estava sendo obediente ao Senhor. Então o Senhor falou para Saul que colocaria um homem
segundo o coração dele, para assumir o lugar de Saul. E você pode me perguntar, mas Jacqueline e Caroline, Davi era um homem perfeito? Davi não era um homem perfeito. Quando o profeta Samuel ele foi à casa de Jessé, e ele foi para escolher, né? Porque o Senhor falou para ele, vai lá, que lá você vai ungir o novo rei de Israel. E conforme foi chegando, né? Ele foi vendo os irmãos de Davi. Samuel ele viu pela estatura. Samuel ele viu pelo que os olhos humanos, pelo que o homem vê. Só que o Senhor bem disse a ele que ele não vê como os homens vê. Samuel ele viu pela estatura, mas o Senhor ele vê pelo coração. Verdade. E Davi ele foi ungido como rei de Israel, foi pelo coração, foi pelo caráter, porque diz a palavra que ele não tinha estatura de rei. Diz a palavra que ele não tinha tamanho de rei, só que ele foi escolhido como rei de Israel pelo coração e pelo seu caráter. Então a gente já vê aí que um homem que quer ser segundo o coração de Deus, ele tem que ter um bom coração e um bom caráter. Porque se você não tiver um segundo coração, um bom caráter, um bom coração, você não é obediente, você não é submisso ao Senhor. E a gente vem falar, Carlinhos, mas ele caiu em pecado, adulterou com Batseba, só que Davi, ele reconheceu o erro dele. Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. Então eu acho que o que fez Davi ser o segundo homem ao coração de Deus foi que ele reconheceu e ele se arrependeu verdadeiramente. Porque quando o profeta Natan foi lá e exortou Davi, quando soube que ele estava falando dele, ele não se preocupou em perder o seu poder, ele não se preocupou em perder a sua fama, ele não se preocupou em perder os seus bens, ele se preocupou em perder a comunhão com o Senhor. Então ali ele reconheceu, ele falou, não, esse homem sou eu. Então, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou falho. A gente consegue ver que nos Salmos, Davi escreveu bastante salmos ali, principalmente no 51, ele reconheceu que ele era pecador, que ele era falho e que ele precisava mudar, que ele precisava ser diferente. Então a gente vê que Davi ele não era um homem perfeito, Davi ele não era um homem digno, mas Davi, diferente muitas vezes de nós, ele teve um arrependimento genuíno, ele teve um arrependimento verdadeiro, e aquele arrependimento dele tocou o coração do Senhor. Então, a gente às vezes pega, a gente muitas vezes eu falo por mim, e muitas vezes a gente não consegue ter um verdadeiro arrependimento. Como muitas vezes a nossa pastora fala aqui, existe o verdadeiro arrependimento e existe o remorso. Muitas vezes a gente acha que se arrependeu, mas infelizmente a gente só teve foi remorso. Então que a gente possa analisar, porque Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, mudou os seus caminhos e não repetiu mais as suas práticas. Então que a gente possa trazer para a nossa vida, porque se a gente quer ser um servo segundo o coração de Deus, primeiramente a gente tem que reconhecer o erro, segundo, se arrepender, e terceiro, não cometer mais. Porque se a gente hoje se arrepende, acha que se arrependeu, mas depois a gente está cometendo a mesma prática, isso não é arrependimento, isso é remorso. Que a gente possa analisar, não só nós, mas vocês que estão aí em casa, em nome de Jesus. A diaconisa Carolina tocou num ponto aqui muito interessante, que foi a questão de Samuel ter entrado, né, e falado, Eliabe entrou primeiro e falou, ele é o rei, porque olhou e falou, esse aqui parece mais um rei, esse aqui tem mais postura, esse aqui tem o semblante mais de rei, porque a Bíblia fala que deve era pequenininho, como foi bem dito aqui pela diaconisa Carolina. Então, quem vai imaginar que ele é rei? E essa questão de servo, a gente pega muito por essa parte da aparência, porque muitas vezes é o que a gente está preocupado, com a aparência, com a forma que a gente está cantando, com a forma que a gente está pregando, só que a gente às vezes esquece como a gente está servindo. Porque muitas vezes eu canto, eu prego, eu entrego, eu profetizo, mas eu não sou servo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu posso cantar, posso pregar, posso profetizar, mas sua vida não se serve. E a questão da exaltação da vida de Davi foi uma coisa tão bonita que a gente só lembra que ele foi para jogar pedra em Golias. Que
que ele foi para matar Golias, para derrubar o gigante. Mas o que mais me chama a atenção na história de vida de Davi é que ele não foi para a guerra só para matar Golias. Ele foi para a guerra porque o pai mandou ele levar comida. Deus. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu não entendo por que a exaltação não chega na minha vida. Não entendo por que eu não consigo derrubar o gigante. Às vezes Deus falou pra gente, vai levar comida, Deus irmão que está na guerra. Vai levar um alimento para alguém. Vai alimentar alguém. Aleluia. Porque ele está tão preocupado com as nossas guerras, nossas lutas. Ah, eu preciso derrubar aquele gigante. Só que o Senhor está falando, leva comida. Vai servir alguém. E ele serviu antes de ser servido. Davi, ele teve postura de rei antes de ser ungido como rei. E isso ficou muito gravado na minha mente, porque é uma coisa muito linda, a gente ser antes, sabe? Primeiro a gente serve, para depois ser servido. Muito tremendo tudo isso. E antes de eu passar novamente para a obreira Ana Luísa, para que ela possa estar trazendo um louvor aqui, preciso deixar claro o significado de servo segundo o dicionário. Significa dependente de um senhor, escravo. E essa questão de ser dependente de alguém, ser dependente de algo, mexe com a gente. Essa palavra escravo, senhor, mexe com a nossa estrutura. Bom, pelo menos com a minha. Essa questão de ser servo e de ter um senhor é você reconhecer que acima da tua vida, né, que acima de você há um senhorio, a qual você deve obediência, submissão, a qual você sempre tem que estar apto, pronto para poder servir e servir com excelência. Então essa questão de ser servo de Deus, ser servo de alguém, escravo, isso acaba que tem uma amplitude enorme, porque Senhor, aí eu lembro do meu Deus, mas no meu trabalho tem alguém acima de mim, mas na minha casa tem alguém acima de mim, e a gente se submeter como servo a esse Senhor, independente se é na igreja, independente se é Deus, talvez você possa ter dificuldade de enxergar-se como servo e saber que acima de você tem alguém no seu trabalho, na sua faculdade, por onde você vai. Então, esse significado mexe com a gente de uma maneira muito tremenda. Então, que através dessa live você possa entender o que é ser servo, o que um servo faz, a quem esse servo obedece. E no caso de hoje, a gente está falando na questão espiritual. Nós como servos e o nosso Senhor como nosso Senhor, como alguém acima da gente. E também a gente não pode deixar de debater a questão de nós somos servos desse Senhor e esse Senhor colocou alguém especificamente, né, aqui na terra para estar acima de nós. E aonde a gente tem muita dificuldade, e muitas vezes eu escuto assim, pastora, eu não tenho dificuldade de obedecer a Deus, mas eu tenho dificuldade de obedecer ao meu pastor. Bom, eu acho que é complicado isso, porque eu já cansei de ouvir a obreira Ana Luísa citar isso. Não tem como você obedecer a quem você não vê. Falei certo isso? Não tem como você obedecer a quem isso aí. Primeiro a gente precisa obedecer a Deus, óbvio. Mas se Ele colocou alguém responsável pela nossa vida e eu tenho esse contato, eu preciso obedecer a esse líder que está acima de mim. E acima desse líder, há esse Senhor. Então aí durante esse debate aqui, a gente ainda vai conversar bastante sobre isso. Ana Luísa. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. É sobre ser dependente. É sobre falar para Ele: o Senhor é o olheiro, eu sou o vaso. Faz de mim da forma que o Senhor quer. Me ensina a ser um servo para honra e não para desonra. É dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a ser um
chorar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me deixa por inteiro, completamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Oh, aleluia! Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me deixa por inteiro, completamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me deixa por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Seja você também nessa noite um dependente do Senhor. Como foi dito aqui pela pastora, o significado é ser escravo, dependente do Senhor. Aleluia! O escravo não tem vontade. Pode machucar, pode doer, ele está fazendo a vontade do Senhor. Então, se nessa noite você se considera um servo do Senhor e olha para a tua vida e fala: eu não estou fazendo a vontade dele, eu te convido a reanalisar a sua vida, porque você está sendo servo errado. Às vezes eu estou sendo servo errado, porque eu me auto-intitulo serva do Senhor, mas na hora de obedecer, eu faço a minha vontade. Meu Deus! Um servo não tem vontade. Ele vive dependente da vontade do seu Senhor. Aleluia! E é muito tremendo isso, essa questão do servo não ter vontade. Já ter dado uma pulada e realizar. Jesus Cristo. Nós achamos que são nossas regras. Eu li uma frase essa tarde de uma pessoa bem especial para mim. Não é cristã ainda, vai se tornar. E ela falou para mim assim, a gente conversando, ela, ó, meu corpo, minhas regras. Eu falei, mas quem te falou isso? Porque é bonita até a frase, meu corpo, minhas regras. Mas quem falou que são as tuas regras? Quem disse que tu manda em alguma coisa? O Senhor sopra o fôlego de vida, mas se Ele quiser, Ele tira. O poder da morte e da vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do Senhor. Eu falei, não tem essa conversa. E quando a obreira Ana Luísa começou
começo a falar sobre dependência, sobre ser dependente, sobre escravo não ter vontade, eu olho para mim mesmo. Eu acho que é o momento da gente parar e fazer uma introspecção mesmo. Você olhar para si. A Bíblia diz analisar-se a si mesmo na questão da Santa Ceia e em várias outras questões também. Então não é olhar para minha irmã Roberta, mas olhar para mim. E será? É a pergunta que eu quero deixar. Será que verdadeiramente você é um servo, uma serva de Deus, totalmente dependente desse Cristo, totalmente dependente desse Senhor? Ou será que essa questão da servidão é parcial? Então, quando eu for ao culto, às terças, às quintas, aos domingos, de 19h30 a 21h30, eu sou serva. Eu sou serva. Mas quando acabar, por dentro dos bastidores, eu sou qualquer coisa menos dependente desse meu Senhor. Eu sou qualquer coisa menos servo do Deus Altíssimo. E nessa noite o Senhor te convida, e me convida todos os dias aqui, a sermos servos melhores, aleluia, a sermos pessoas melhores. Hoje eu estava conversando com a diaconisa Caroline sobre algo, e aí eu fiquei nessa questão quando ela falou, porque essa questão de ser servo, pastora, pega a gente e pega. Essa questão de eu só sirvo para servir é uma frase que eu já falei isso aqui, vou repetir. Falei aqui na igreja, vou repetir. Eu fui criada ouvindo isso. Só sirvo para servir, eu só sirvo para servir. Então aquilo entrou. Então, na minha fase adulta, quando eu servia a alguém, querendo ou não, esperava um retorno. Mas quando esse retorno não vinha, eu repetia a frase que eu ouvia minha mãe dizer a vida inteira: mas eu só sirvo para servir. Querido, servo faz o quê? Serve. Ué, tu quer o quê? Quer a coroa? Quer a capa? Quer a cadeira? Quer destaque? Quer o lugar de Jesus? Ué, se ele nos serviu, quem somos nós para não querer servir? É verdade. Então, em nome de Jesus hoje, tanto para nós aqui, tanto para aqueles que nos ouvem ou que irão nos ouvir, tira dos teus lábios essa palavra, que ela não pertence. É até vergonhoso você falar isso, mas eu só sirvo para servir. Que bom que você está servindo para alguma coisa. Desse jeito. Que bom, é claro que o lado humano espera um retorno, mas graças a Deus, eu sempre tive pessoas do meu lado para, acorda. E o pastor Adriano, ele sempre falava para mim o seguinte: seja grata por você servir para alguma coisa. Espera a recompensa daqui não, a recompensa ela vem do alto. Então, se até o dia de hoje, meu querido, você está esperando a recompensa, está esperando algo em troca, porque você serviu, eu quero te dizer, primeiro, você não serviu de coração. Porque aquele que serve de coração, de verdade. Mas aí, eu servi o irmão Felipe, e estou esperando, no meu momento, ele vai me prestar para alguma coisa. No meu momento, ele vai estar ali para me servir, mas aí acontece alguma coisa, e ele não serve. E aí eu vou, pois é, Felipe, então só servi para te servir, né? Seja grato ao Senhor, porque você está servindo pelo menos para alguma coisa. Obreiro Felipe. E fala, Não, é que a senhora fala muito com a gente aqui, que a gente fala muito de servir. Só que a gente muitas vezes esquece que a gente também já foi servido. A obreira, uma vez ela falou aqui, porque quando eu estava falando de Davi, quando ele foi lá na cena de Golias, ele, como ela bem disse aqui, quando ele foi lá para os seus irmãos, ele não foi lá para guerrear, ele foi lá para servir. Porque antes do Senhor derramar o óleo na cabeça de Davi, ele já estava servindo. Exatamente.
cargo. A gente começa a exercer ele antes. Que lindo, Jesus! Antes da gente exercer o cargo de missionário, a gente vive como um missionário. Antes da gente ser derramado óleo como um pastor, a gente já vive como um pastor. A gente não espera o óleo ser derramado para depois a gente servir. Não, a gente já tem que servir antes. Então, se hoje você está servindo, como disse a nossa pastora, se hoje eu estou servindo, a gente tem que dar graças a Deus que o Senhor, entre muitos, nos escolheu para servir. Porque muitos hoje lá fora querem estar aqui dentro para servir, mas o Senhor não nos escolheu para estar servindo. Então, a gente tem que ser gratos. Se o Senhor nos separou, se o Senhor nos escolheu para hoje estar em posição de servo, porque se Ele nos chamou de servo, é porque é para a gente servir. Porque Ele não ia escolher, Ele colocou a gente como servo, porque Ele não vai descer do céu para fazer aquilo que temos que fazer. Que maravilha! Se Ele escolheu os servos dele, é porque a gente tem que servir. Porque se a gente não fosse servir, Ele descia do céu e fazia por cada um de nós. Então, se hoje você aí é servo, o Senhor se separou para ser servo, seja grato, se sinta honrado. Aleluia! Porque hoje muitos queriam estar para servir, mas não podem. Então, se sinta grato hoje por estar em posição de servo. Boa noite a todos. Lá em Mateus 20, 26 vai dizer: entre vós, porém, será diferente quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Aqui diz que antes da gente chegar a ser servido, temos que servir, mas servir de coração aberto, servir não pensando no depois, no que vai acontecer, se vamos ter a mesma coisa em troca, se vamos ser retribuídos da mesma maneira. Temos que servir de coração aberto e servir também a Deus antes de qualquer coisa. Não servir a Deus com segundas intenções. Vou servir a Deus hoje, para amanhã Deus me dar aqui. Não, a gente tem que servir pensando lá na frente, porque muitos falam assim: esse negócio de servir é muito chato, eu queria ser servido. Mas só que até para chegar ao ponto de você ser servido, você ainda tem que muito que servir, mas de coração aberto e sincero, e não querendo nada em troca, entendeu? Tem que fazer ali a sua parte. Vou fazer hoje, porque amanhã o pastor vai ver o que eu estou fazendo e pode mudar o meu, vamos botar assim, meu status de servo para poder ser servido. Não, a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente tem que ser servido e nunca servir. Até porque sem servir, o próximo a gente nunca vai dar valor onde a gente vai chegar e a gente nunca vai saber verdadeiramente o que é ser servido e nunca vamos dar valor a um dia que fomos servos. Amém? Saudemos com a paz do Senhor. Amém. Aos que estão nos assistindo, a todos aqui da mesa. E para vocês verem como a conexão aqui está tão forte, e justamente o que eu ia falar, a pastora falou, que é: às vezes nós queremos servir na intenção de esperar do outro, não servir de coração. Às vezes nós queremos ser maior como maior, nós queremos ser maior como menor. E foi assim: Davi de menor foi a maior. E quando a diaconisa também falava, Deus me trazia aqui a memória que Davi, ele foi como servo, botou como rei. Quantas vezes isso não acontece? Você vai como servo e volta com honra de Deus. Verdade. Só que às vezes nós queremos ir como honra e vir como honra. Desse jeito. Entendeu? Só que não é isso que Deus quer. Né? E quando a diaconisa também falou de Salmo 51, quando Deus falou comigo, que é 51:10, e Davi fala: crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Aleluia. Aí Davi se arrependendo de tudo que ele tinha feito. E quantas vezes nós sabemos que não estamos sendo servos e não queremos nos arrepender? Às vezes nosso orgulho não nos faz nos arrepender para ser servos. Só que nós, por orgulho maior, não, vou continuar aqui para todos verem que eu ainda estou aqui para ser servido. Só que não é isso que Deus quer. Né? Que você começa de baixo, na humilhação, para você chegar a ser o servo. E é isso que falta muito no nosso meio. E vou dar um testemunho que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu achava que estava servindo a Deus, mas não estava. Só que eu sabia, só não queria enxergar. Só que Deus permitiu situações na minha vida
para poder chegar, ó, tá errado. Eu quero que seja assim. Serve para ser servido. Ou vice-versa. Às vezes você é servido ou vai servir depois. Só que às vezes temos que pular a etapa de Deus. E não é isso que Deus quer. Né? E uma coisa, pastora, vai ligando a outra. Porque se você não consegue servir a Deus, você não consegue servir a departamento do trabalho. Serve nada. Né? E isso aconteceu comigo. Porque eu não estava servindo a Deus, eu não conseguia servir o meu padrão do trabalho. Então, com isso, uma coisa vinha puxando a outra. Quando eu passei pela prova e botei no entendimento que não é isso que Deus queria, as coisas começaram a fluir. E é isso que eu deixo para vocês que estão assistindo. Serve de todo o teu coração. Porque quando você passa a servir de todo o teu coração, as coisas começam a fluir na sua vida. Amém? Pastora? Mas como a gente está falando aqui, debatendo algo que é bem engraçado, é o seguinte: posição de servo. Engraçado, nós temos que ser servo aqui na terra, para quando subir, ser servo no céu. Em Apocalipse 22, versículo 3, diz o seguinte: que no céu só haverá duas coisas: o trono de Deus e servos. Mais nada. Engraçado, o trono de Deus e servos. Se você não serve bem na terra, tu vai servir para o céu? Por quê? Porque uma coisa é ligada à outra. Você faz aqui porque você vai chegar lá, vai ficar glória, aleluia, e honrando a Deus, servindo a Deus. Mas aí, como é que você vê a Deus se na terra não sirva aqui? E a Bíblia diz aqui muito bem em Êxodo 6:6 o seguinte: Deus falou com Moisés, falou o seguinte: Moisés, ouvi o clamor do meu povo e livrá-lo-eis da servidão do Egito. E eles são libertos, mas eles são tão cativos na sua mente no servir. E engraçado, eu quero servir para trabalhar mais para servir. Enquanto Deus libertou eles e fez o seguinte: agora eu sirvo vocês para vocês me servirem. Só que a questão é que a gente serve tanto as pessoas que não é para servir, ou serve tanto fora da igreja, ao ponto de sermos cativos de pessoas, que quando nós devemos servir a Deus, nós não conseguimos ter a compreensão de servir a Deus. Porque nós nos tornamos servos de homens, mas esquecemos de ser servos de Deus. Deus da glória! E o povo de Israel, ele pereceu por isso. O mar abriu, eles não serviam. Tinha calor durante o dia, tinha frio durante a noite, Deus guardando. Alimento fresquinho todos os dias. Deus servindo, mas eles não sabiam devolver essa serviço, essa servidão a Deus. Por quê? Porque a cabeça ainda estava cativa. Saiu de corpo, eu saio até de corpo do mundo, mas a minha servidão ao mundo não me liberta, eu servidão para Deus. Eita! E aí a gente entra naquela questão do seguinte: eu entro para a igreja, mas não consigo mudar. É porque você ainda está servindo muito lá fora. Jesus da É porque a glória! gente esquece, em momento que a gente esquece que entrei na casa de Deus e devemos seguir a Deus. E ele diz o seguinte, a Bíblia bem declara o seguinte: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se e me serve. Negue-se e me serve. Um dia você também já serviu, agora vem me servir. Só que a questão é que é tão fácil a gente servir lá fora, porque as pessoas falam: minha amiga Roberta, aí ó, tira foto tudo no Instagram. Deus não, Deus fala assim, ó, tua coroa é aqui na glória. Aleluia! Mas e aí aonde que o nosso ego permite servir na terra a homens para receber recompensa onde muitos não vão ver? Meu Deus! Aí a gente fala: não, por ele eu não vou fazer não, ninguém está vendo. Às vezes tem pessoas até que postam no Facebook, no Instagram: meu Deus, que ridículo, a pessoa botou foto ajudando outra pessoa e tirou foto, por que não fez sem a foto? Às vezes a pessoa fez dobrado sem a foto, ou às vezes teve a personalidade de tirar a foto para mostrar assim, ó, eu ainda sirvo. Só que a gente já bota na cabeça tanta condenação da vida do outro, que nós condenamos o outro, mas também servimos a quem está do lado. E o povo de Israel, ele começa aí, ó. Quando eu estava no Egito, eu era mais bem tratado. Quando eu era no Egito, eu vivia melhor.
Ué, como é que você vivia melhor se cada vez que você servia, mais trabalho vinha? Como que você era bem servido se você era mais que oprimido? Sabe a questão é, a opressão ela gera algo tão forte na tua mente que você esquece ao ponto de saber servir o outro. Verdade. É a dificuldade, é tudo que acontece na nossa vida, ou no momento no qual aceitamos Jesus, no qual queremos tanta honra de um pastor, de uma missionária, de um obreiro, de um irmão, a ponto de Deus falar assim, ó, ei, eu estou aqui, ó. Ah, mas eu louvo bonito. Mas se a obreira você falou, se eu não sei servir a Deus, meu louvor não adianta de nada. Eu posso pregar bonito, mas se eu não sirvo a Deus, minha pregação não serve de nada. E isso, a gente está falando aqui sobre ser servo. E o engraçado é que às vezes a gente fica tão cativo dentro de nós, de oh meu Deus, eu só faço. E quando a honra chega na nossa vida também, a gente não sabe reconhecer. Mas que nessa noite, assim como eu estou aqui aprendendo, nós estamos aprendendo, que você também de casa venha aprender. Tirar esse cativeiro da mente. Do seguinte, eu só sirvo. Mas também quando a honra vem, você não sabe valorizar a honra de Deus. Então que nessa noite aí nós venhamos realmente ter a mente liberta. Não só servo oprimido, mas um servo liberto. Servo liberto. Porque a gente fica cativo daquilo, apenas servir. E quando Deus chega, nós não sabemos receber. Então seja bons servos, mas que venhamos ser servos agradáveis a Deus e aos homens também. Amém, glória a Deus. Quem aqui teve já dificuldades para servir, ou aqui, ou qualquer outra igreja que já tenha passado? Não vou nem olhar. Calma aí, Calma aí que essa eu não vou responder. Quem aqui já teve dificuldades? Obreiro ou Luiz? Muita coisa. Difícil até saber no começo da caminhada qual foi o dia que eu não tive dificuldade. Porque eu sempre aprendi o seguinte: falou alto, fala mais alto. Gritou, grita mais um pouquinho. Então não tinha essa de ser chamada a atenção. Não tinha essa do pastor, pastora, líder falar o que eu tinha que fazer. Sempre fui criada assim, ninguém vai te mandar o que fazer, não. Quem te manda sou eu, sou sua mãe, sou seu pai. Não tinha essa de obedecer liderança. Por quê? O que fez por mim? Porque às vezes a gente olha pra mim e fala assim, não fez nada por mim. Só que nossa, líder rala um dobrado com a gente. Aleluia, glória a Deus. Líder rala um dobrado com a gente. Glória. No final ouvir o que não manda na gente, que não fez nada. Meu Jesus. E eu era muito assim, o meu antigo pastor não podia falar nada comigo. Na minha primeira igreja, nada que eu queria ouvir. Falou, quer saber, eu sou assim, síndrome de Gabriela. Vivi assim, vou morrer assim, acabou. Não fui criada assim, não fui criada para baixar a cabeça para ninguém. Só que não é uma questão de abaixar a cabeça. É uma questão de respeito, é uma questão de obediência, é uma questão de ser posicionado como certo. A gente tem essa coisa do, como o Bernardo falou, do ego, né? Ah, não vou baixar a cabeça para ninguém, não, porque não vai falar comigo do jeito que acha que tem que falar. Só que quem sou eu para ditar como Deus vai usar os seus servos para mim? Quem sou eu para ditar como... Quem sou eu para falar como uma autoridade do Senhor usar para mim? Para mim. Então eu tive muita dificuldade, nossa. Muita coisa. Não, eu tô aqui olhando. Muita. Eu tinha, verbo passado, eu tinha muita dificuldade. Eu tô aqui. Aleluia. Já tá profetizando. Melhorou bastante. Louvado seja Deus. Porque Deus me ama o pastor Adriano, sabe que a gente não merece. Essa questão, que é o obreiro na Luísa, é o obreiro no Irã, estava falando, todo mundo aqui já teve dificuldade, e na verdade já teve não. Nós vamos ter a vida inteira. Vamos ter a vida inteira. Foram anos da minha vida ouvindo o que o obreiro na Luísa acabou de falar. Você não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Seu pai, sua mãe, sou eu. E dentro de casa, a gente muitas vezes quer piar com pai e mãe. Pai e mãe falam uma coisa e a gente, olha, levanta a cabeça
e quer enfrentar e quer responder, quando na verdade a gente só tem que obedecer. E aí a gente é criado dessa maneira, né? Ouve um montão de coisa, vai crescendo, e aí quando entra para a igreja, quê? Diaconisa não vai falar comigo desse jeito, não. A missionária não vai ir. Não, a missionária aqui nem conta, gente, porque era um amorzinho para falar, mas também como tem que pegar, eu saio até de perto. Mas vamos lá as famas aqui dos irmãos. As famas, e cada um aqui tem uma fama. Não vou citar todos. Eu sou uma mas vou citar a irmã do Coque, a obreira Roberta, que quando ela fala, preciso falar com você, as pessoas já sabem que o couro vai comer, que vai ser exortado. Uns aceitam, outros não aceitam. Os que não aceitam a longo prazo passa a aceitar, porque sabe, na marra, porque sabe como é que funcionam as coisas. E comigo também não é diferente, né? Eu sempre tive muita dificuldade de obedecer. Só que chegou um tempo na minha vida que veio furacões e eu estava no olho do furacão. E o Senhor falou comigo: tu vai ouvir tudo isso aí, só que tu vai se calar. E doía na carne, o Senhor me lembrava todos os dias: eu sou o teu Senhor. Todos os dias, quando agora Deus não dá, Ele me lembrava, mas eu continuo sendo o teu Senhor. Eu sou olheiro, você é a vaso. Então muitas vezes o servo, ele vai estar em situações que ele não quer estar. Ele vai estar numa situação desagradável, ele vai estar numa situação que ele acha que não merece estar passando por aquilo. Só que o Senhor, Ele tem as suas maneiras de tratar um servo. Então que nessa noite a gente possa ter entendido o que é ser servo, como ser um servo, o que acontece no processo e na vida de um servo. Esses dias eu ouvi assim: pastora, a senhora é muito brava. Pastora, a senhora é assim difícil. Eu amo esses adjetivos. Amo, gente, eu não fico chateado, porque quanto mais me dão esses adjetivos, mas eu falo: Senhor, muito obrigado, porque Deus chama cada um de uma maneira, né? Deus chama cada um de um jeito, e eu gosto de ser dessa maneira, né? Até porque eu tenho aquela frase, né, que a assombração sabe para quem aparece. Então quando já vem falar comigo, já vem repensando 3 vezes no que vai falar. E o Senhor está falando comigo o seguinte, porque eu peço mudanças, né, na minha própria vida para Deus. E o Senhor, Ele tem falado comigo o seguinte: você é minha serva, você faz aquilo que eu te mando fazer. Então a direção com o obreiro Felipe é essa, pega ele. Como a obreira Roberta já é outra, abraço. Com a obreira Luiz, com a diaconisa Caroline, vai lá, esteja com ela. Com a irmã Luísa, sobe com ela um monte, desce, joga o óleo, faz alguma coisa. Com cada um, Deus vai dar uma direção. E nós, como servos, a gente precisa desse discernimento, esse direcionamento. E a minha pergunta aqui é: algum de vocês já teve dificuldades, como servo, sabendo que Ele é o Senhor, de fazer aquilo que o teu Senhor lhe mandou fazer? Sim, quantas vezes? Então, aleluia. Vai, irmão. Então, quantas vezes? Até porque, aleluia, até pelo seguinte, quando eu cresci na igreja, então você acaba pegando muita questão dos aprendizados, do que é o certo, do que é o errado, do que dá para se fazer. A gente entra naquele ponto do até aqui pode, até aqui Deus permite. Então eu cresci ouvindo muito isso. Então quando chegou um ponto na minha vida no qual eu tive que aprender o que era Deus na minha vida, começou a vir umas situações diferentes. Deus começava a falar e falar assim: vai lá, entrega para a vida daquele irmão. Eu falei assim: Senhor, como é que eu vou entregar para a vida dele? Tudo errado. Como é que eu vou falar para ele? Irmão ali, ó. Vou falar para ele que Deus falou comigo e se... Não vou não. Sendo que Deus
querendo ter um serviço para ele me libertar. Sendo que Deus estava assim, ó, tu vai abençoar a vida dele. Quando você abençoar a vida dele, eu te tiro do cativo, te tiro o cativeiro, te livro desse pecado. Sendo que a questão é que Deus falava, vai lá, fala. Eu não falava. Vai lá, entrega. E eu não entregava. Aí todo mundo falava, Niurana é Espírito Santo, vocês mesmos. Niurana é Espírito Santo te usar, é Espírito Santo te usar, é Espírito Santo te usar. E eu, não posso, não dá, agora não. E quando eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar, eu entendi de verdade o que ele queria comigo. Aí as coisas começaram a fluir, dei uma controlada, mas sendo que nós somos vaso não tem que controlar, é óleo descer e você derramar. Aleluia. Entendeu? E acabou que eu demorei um pouco a aprender sobre isso, foi difícil de início, mas vou te falar, depois que eu comecei a entender isso, tudo foi muito diferente da minha vida. Então, teve um misto de vergonha, teve um misto de medo do pecado, teve um misto de muita vaidade. Então Deus, ele dá a medida para cada um e ele sabe por que dá e como dá. A pergunta é: você está pronto para se tornar um servo segundo o coração de Deus? Diante de tudo isso que foi falado aqui, verdadeiramente, será que vocês estão prontos para se tornar um servo segundo o coração de Deus? Porque a gente muitas vezes acha que já somos. Na verdade, a gente precisa sempre crescer e avançar. Hoje, eu estou numa qualidade de serva. Amanhã, eu não posso estar nessa mesma qualidade de hoje. Eu preciso, eu tenho a necessidade de estar melhor, num novo nível, num novo patamar, me humilhando, me derramando, descendo, e ao mesmo tempo o Senhor nos levantando, nos exaltando. E será que nós estamos prontos, Diaconisa Camila, para nos tornarmos um servo segundo o coração de Deus? Como a senhora disse aqui, eu acho que pronto a gente nunca vai estar totalmente, porque nós somos um ser tão errantes e tão falhos que a gente vive em processo de santificação. A gente já amanhece já com o pecado ali esperando a gente na porta, já para a gente já pedir perdão. Então eu acho que a gente vai viver nesse constante processo de santificação, nesse constante processo de busca de ser um bom servo, de ser uma boa pessoa, entendeu? Porque acho que perfeito nós nunca vamos ser, porque senão o Senhor pegava e já recolhia a gente. Então eu acho que a gente vai viver até Jesus voltar para nos buscar, nesse processo de dia após dia matar o seu leão, matar a sua dificuldade e tentar ser um servo melhor e uma pessoa melhor a cada dia, em constante crescimento, como a nossa pastora disse aqui. Essa questão de constante crescimento dói na gente, mas tem que doer. Para nos tornarmos servos melhores, a gente precisa se humilhar, se arrepender, estar nesse processo de santificação. Talvez se você ainda não adentrou por dentro de uma igreja, porque a fala é: quando eu mudar eu vou, quando eu melhorar eu vou, quando Deus tocar no meu coração, quando Deus tocar no meu coração eu vou. É um engano de Satanás para nos prender no mundo. A palavra de Deus diz: vem, é como estás, não é permanecer. Porque aí a gente vai a cada dia, a gente se entrega para Deus, o Senhor conserta aqui, lapida ali, tira aqui, o Espírito Santo, nossa, tem maestria em fazer isso. Só que enquanto a gente estiver com essa consciência de que quando eu for assim ou assado, eu vou para a igreja, porque eu não quero ser servo igual um montão
montão que eu vejo lá não. Também já escutei isso. Pastora, eu não vou para a igreja não do jeito que eu tô. Porque para ficar do jeito de fulano, para ficar do jeito de ciclano, eu não vou para a igreja, querido. Eu quero só te apresentar uma salvação que é individual. Se o fulano, se o ciclano não está de acordo com o que diz a palavra, não olha para ele, tu olha para Cristo e olha para uma outra pessoa. Tantas referências, tantos lugares de Deus, tantos pastores, pastoras, missionários de Deus. Pega um. Aí o problema é que às vezes a gente pega 3 que não são referência e a gente usa como muleta. Né? Deixa eu aqui, me apoiar no erro do irmão, porque eu olho para o irmão que está dentro da igreja, mas está errando, e eu no mundo estou errando 2 vezes mais do que ele, mas está cômodo para mim julgar ele que está lá, mas eu não quero estar. Às vezes é melhor a gente ser sincero com a gente mesmo. Uma vez eu ouvi de um irmão, tem que ter coragem, e era crente, tem que ter coragem para ir para o mundo. Querido, você que está no mundo, vou te falar, vem para Cristo. Não espera ser servo 100% não. Sabe por quê? 100% só na glória. Aqui há pecadores. Nessa mesa tem pessoas errantes. Quem fala também é errante. Só que a gente está num processo e na busca de se tornar um servo segundo o coração de Deus. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que essa live ela possa ter servido para trazer libertação para a tua vida. Para você entender que de trás de um púlpito de um altar não tem só os santões, não. Tem pessoas errantes, falhas. O homem é falho. O que não dá é para a gente continuar naquela falha, naquela fraqueza. Então, em nome de Jesus, vem para o lado de cá. Vem para o Senhor. Procura a igreja mais próxima da tua casa. Eu costumo dizer aqui que eu não defendo denominação não. Procura a igreja mais próxima da tua casa. Aquela que você se identifica. Entra lá. Recebe o Senhor como o seu Senhor, como o seu Salvador, o seu libertador na tua vida. E a cada dia entregue sua vida a Ele. E você se tornará um servo segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Obreira Ana Luísa. Aleluia. É só colocando o Senhor como nossa prioridade que a gente consegue cumprir os mandamentos que Ele nos deixou. Então nessa noite, se você ainda não colocou, coloque nessa noite o Senhor como a tua prioridade na tua vida, em nome de Jesus. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Fui pensando então que nesse dia te me revela e me mostrar os segredos para uma vida de vitória, de conquista. Escute o
que é o pastor Adriano, para estar finalizando esta live e que o Senhor possa ter abençoado a tua vida. O Espírito Santo possa ter tocado no teu coração e que você possa ter entendido que você não precisa estar 100% para se tornar um servo. Você tem que vir para ficar 100%. Você tem que estar aqui. E quando eu digo aqui, eu não estou falando do ministério Pai Seja Convosco. Eu estou falando de estar em um lugar a qual você possa aprender, a qual você possa adorar, a qual você possa ter um líder sobre a tua vida, para estar junto contigo, para te ensinar, para te encorajar a você permanecer em Cristo Jesus. Aleluia. Quem fica atrás dos bastidores, quando vem para a mesa, fica meio enrolado com o microfone. Mas você que nos acompanhou, espero que possa ter abençoado a tua vida. Ano que vem estaremos dando continuidade com alguns podcasts, com algumas lives. Então você se sinta abençoado. Eu espero que você continue assistindo para que haja crescimento na sua vida. E se você foi tocado por Deus e teve um confronto pessoal com o Espírito Santo nesse momento, que você venha se colocar no seu quarto em secreto, coloque tudo aquilo que te impede de viver, de ser servo realmente de Deus, mas servo útil, não servo inútil, porque tem aqueles que estão na casa, vê o que tem que fazer e não fazem, tem aqueles que criticam os que fazem, seja aquele que junta com o que faz e faça ainda mais para crescer, que você possa ficar com Deus e que a tua vida venha a ser abençoada em nome de Jesus. Amém.